Fala fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. O técnico Carlo Ancelotti pegou todos de surpresa nesta semana ao revelar os planos para os goleiros da seleção brasileira nos amistosos de outubro, e a maior novidade envolve um nome que, até então, estava esperando pacientemente por sua chance: Hugo Souza, do Corinthians. Em entrevista coletiva, o comandante italiano deixou claro que o titular do Timão terá a oportunidade de atuar contra o Japão, o que representa um marco importante na carreira do jovem arqueiro. Hugo, que já havia sido convocado anteriormente, mas nunca saiu do banco de reservas, agora vê seu momento chegar em uma fase decisiva da preparação da seleção. A decisão de Ancelotti mostra não apenas confiança no potencial do goleiro, mas também uma visão estratégica de rodar a posição para testar diferentes opções antes de compromissos mais importantes. Além disso, a notícia gerou repercussão imediata entre torcedores corintianos, que celebram a chance de um dos seus principais talentos finalmente ter espaço em um dos palcos mais importantes do futebol mundial. Esse movimento também deixa claro que Ancelotti está atento ao talento jovem e disposto a dar oportunidades mesmo em um setor tradicionalmente dominado por nomes consagrados. Enquanto Hugo Souza se prepara para fazer história, Ancelotti confirmou que Ederson, goleiro do Fenerbahçe, será titular no primeiro amistoso contra a Coreia do Sul. A escolha não é aleatória. Ederson é um goleiro experiente, que já consolidou seu nome na seleção brasileira e que representa segurança para a equipe, principalmente em partidas iniciais de preparação. A alternância entre Ederson e Hugo Souza evidencia um planejamento meticuloso, no qual o treinador italiano busca equilibrar experiência e juventude, garantindo que a seleção teste diferentes cenários antes de compromissos oficiais mais importantes. A estratégia de rodar os goleiros também atende a uma lógica de prevenção, visto que o calendário internacional e a intensidade dos jogos exigem cuidado com o físico dos atletas. Esse tipo de decisão tende a gerar debates entre torcedores e especialistas, afinal, a posição de goleiro na seleção é cercada de tradição e expectativa, e cada escolha é minuciosamente observada. Além disso, a notícia reacende discussões sobre o potencial de Hugo Souza, que precisa aproveitar a oportunidade para mostrar que pode ser uma peça de confiança para o futuro. Os próximos dias prometem muita expectativa e ansiedade, tanto para o jogador quanto para a torcida que acompanha de perto. Ancelotti também surpreendeu ao incluir Bento, do Al Nassr, na lista de convocados, enquanto Alisson, titular absoluto do Liverpool, ficou de fora por questões musculares. Essa ausência abre espaço para ajustes estratégicos, pois a seleção precisa testar alternativas confiáveis para garantir estabilidade no setor defensivo. A convocação de Hugo Souza, portanto, não surge isolada, mas dentro de um contexto de preparação ampla, em que cada escolha reflete preocupações com desempenho, adaptação e condicionamento físico. A decisão do treinador italiano é compreensível, considerando a necessidade de equilibrar titulares consagrados e jovens talentos em ascensão. Esse tipo de movimentação também reforça o perfil de Ancelotti como técnico atento aos detalhes, que observa tanto o histórico de desempenho quanto o momento atual de cada atleta. Para Hugo, a convocação é a chance de ouro de mostrar serviço, confirmar que está pronto para a pressão internacional e se firmar como opção viável para a seleção. Do ponto de vista do Corinthians, ter um jogador como Hugo representando o clube em nível internacional eleva a visibilidade da equipe e reforça o valor de suas categorias de base, que têm se mostrado produtivas nos últimos anos. A expectativa em torno do amistoso contra o Japão é enorme, principalmente porque será a primeira oportunidade de Hugo Souza vestir a camisa da seleção em um jogo oficial. A pressão sobre o jovem goleiro é intensa, mas também é um momento de consolidação de carreira, onde cada defesa e cada decisão tomada dentro de campo será observada de perto por torcedores, jornalistas e técnicos. Ancelotti, ao anunciar a escalação, deu a entender que confia na capacidade de Hugo de lidar com essa pressão, mas também sinalizou que será um teste para avaliar seu desempenho em um contexto internacional, longe do ambiente familiar do Corinthians. A preparação mental e física do jogador, portanto, é crucial nos próximos dias, e qualquer erro ou acerto poderá ser amplificado pela mídia e pelos fãs.
Essa situação coloca Hugo Souza em um cenário semelhante ao de grandes goleiros do passado que estrearam em partidas importantes, precisando equilibrar talento, confiança e maturidade. A repercussão dessa decisão promete movimentar redes sociais, fóruns de discussão e programas esportivos, pois torcedores sempre debatem o momento certo para jovens talentos entrarem em campo. O anúncio de Ancelotti também reacende a discussão sobre a filosofia de rodagem de goleiros na seleção. Diferentemente de outros setores, onde a alternância de jogadores é mais comum, a posição de goleiro historicamente exige continuidade para garantir entrosamento e segurança defensiva. Nesse contexto, colocar Hugo Souza em um amistoso representa uma quebra estratégica dessa tradição, ao mesmo tempo em que preserva o titularismo de Ederson em outro confronto. A decisão demonstra que o treinador italiano está disposto a experimentar, avaliar talentos emergentes e preparar alternativas para o futuro da seleção brasileira. Essa abordagem não é apenas técnica, mas também psicológica, pois transmite confiança ao jogador que recebe a chance, ao mesmo tempo que mantém a competitividade interna entre os atletas. Para os torcedores, a notícia é um convite à expectativa e à análise. Como Hugo Souza se comportará diante da pressão internacional? Será que sua estreia marcará o início de uma nova fase para a posição no Brasil? O ambiente de curiosidade e expectativa tende a criar uma narrativa própria, acompanhando o desenvolvimento do jovem goleiro em tempo real. Além das questões técnicas, a escalação de Hugo Souza também carrega um simbolismo emocional importante para o Corinthians e sua torcida. Ter um jogador do clube ganhando espaço na seleção brasileira fortalece a ligação entre a equipe e seus fãs, além de valorizar o trabalho das categorias de base do Timão, que há anos buscam revelar talentos capazes de atuar em alto nível. O momento também reforça o prestígio do clube dentro do futebol nacional, mostrando que sua estrutura é capaz de formar atletas de destaque. Para Hugo, essa oportunidade é a realização de um sonho de infância, a chance de mostrar talento em uma vitrine global e de construir uma reputação sólida como goleiro confiável. A narrativa que se desenha é de superação, talento e paciência recompensada, elementos que sempre emocionam torcedores e jornalistas. Com a estreia se aproximando, a expectativa é que cada treino, cada comentário de Ancelotti e cada notícia sobre o elenco gere ainda mais engajamento, transformando a preparação para o amistoso contra o Japão em um verdadeiro evento para fãs de futebol de todas as idades. A convocação de Hugo Souza não apenas abre uma nova fase para o goleiro corintiano, mas também traz reflexões sobre o futuro do elenco do Corinthians, principalmente diante de rumores sobre jogadores como Yuri Alberto. Com especulações sobre uma possível saída do atacante no final de 2025, o clube se vê diante de uma fase de transição, onde talentos jovens precisam assumir responsabilidades maiores e garantir desempenho consistente em campo. A presença de Hugo na seleção serve como um indicativo de confiança na base do Corinthians, mostrando que o clube está formando atletas capazes de representar o Brasil em um dos momentos mais importantes de suas carreiras. Além disso, a repercussão internacional sobre a convocação tende a valorizar os jogadores corintianos, aumentando seu reconhecimento e potencial de mercado. Para os torcedores, essa situação desperta tanto orgulho quanto expectativa, pois acompanhar Hugo no gol da seleção gera uma conexão emocional direta com o clube, enquanto o futuro de Yuri Alberto adiciona tensão à narrativa. A gestão do elenco, portanto, precisa equilibrar renovação, valorização de jovens talentos e negociações estratégicas, garantindo que a equipe continue competitiva enquanto lida com saídas e oportunidades externas. Hugo Souza terá, contra o Japão, a responsabilidade de demonstrar que pode ser mais do que uma promessa, mas uma realidade confiável para a seleção. A pressão é grande, considerando que o Brasil possui uma tradição invejável em goleiros, e cada defesa será analisada com lupa. Ancelotti, ao planejar essa escalação, sinaliza confiança na capacidade do jovem de lidar com situações de alta intensidade e pressão internacional, demonstrando que o técnico não teme testar alternativas fora do circuito habitual. Esse contexto também cria um paralelo interessante com a carreira de outros goleiros que se consolidaram no Brasil. Oportunidades surgem em momentos decisivos e exigem performance imediata. Hugo, portanto, entra em campo não apenas como jogador, mas como representante de uma nova geração, responsável por mostrar que talento aliado à preparação pode superar o peso de expectativas históricas.
A preparação mental será tão importante quanto a física, pois cada lance, cada defesa e cada saída do gol serão observados e comentados por torcedores, analistas e jornalistas, compondo uma narrativa intensa e de grande repercussão para todos os envolvidos. Além do aspecto técnico, a convocação de Hugo Souza representa uma mensagem clara sobre a filosofia de Ancelotti em relação ao elenco da seleção. O treinador italiano demonstra estar atento ao equilíbrio entre experiência e juventude, criando oportunidades estratégicas para avaliar talentos emergentes sem comprometer o desempenho da equipe. A alternância planejada entre Ederson e Hugo Souza permite que a seleção teste diferentes combinações e estilos de jogo, oferecendo ao técnico informações valiosas sobre como cada atleta se comporta sob pressão internacional. Esse tipo de planejamento evidencia maturidade estratégica, mostrando que a gestão do elenco não é apenas sobre nomes consolidados, mas sobre potencial, adaptação e visão de longo prazo. Para Hugo, isso significa a chance de provar que pode lidar com responsabilidades grandes, enquanto para Ederson e Bento, a situação cria um ambiente competitivo saudável, impulsionando o desempenho coletivo. O equilíbrio entre rodagem de jovens e manutenção de experiência é crucial, e a atuação do goleiro corintiano servirá como indicador direto da capacidade da nova geração de assumir papel relevante no futuro da seleção brasileira. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. No Corinthians, a repercussão da convocação de Hugo Souza é imediata e intensa. A torcida vê a oportunidade como um reconhecimento do trabalho do clube na formação de talentos, enquanto a diretoria avalia o impacto em termos de valorização do jogador e projeção internacional. Ao mesmo tempo, a situação desperta reflexões sobre a necessidade de manter equilíbrio no elenco, especialmente com rumores sobre a saída de Yuri Alberto no final de 2025. A possibilidade de perder um atacante importante, combinada com a projeção internacional de Hugo, reforça a urgência de estratégias de planejamento e reposição de peças, garantindo que o time continue competitivo no Campeonato Brasileiro e nas competições continentais. Além disso, a visibilidade gerada por Hugo na seleção pode atrair a atenção de clubes estrangeiros, aumentando o valor de mercado do jogador e potencialmente gerando oportunidades financeiras estratégicas para o Corinthians. O momento é, portanto, um misto de celebração, preocupação e expectativa, exigindo gestão cuidadosa e visão de futuro para manter a estabilidade do clube enquanto apoia o crescimento individual de seus atletas. O amistoso contra o Japão se transforma, assim, em um teste de maturidade para Hugo Souza, que precisará demonstrar habilidades técnicas, controle emocional e capacidade de tomada de decisão sob pressão. Cada defesa será avaliada, e a forma como o goleiro se comunica com a defesa terá impacto direto na percepção de sua performance. Ancelotti, ao confiar na jovem promessa, estabelece um desafio que vai além do campo. Hugo precisa provar que está pronto para atuar em alto nível e que pode integrar o ciclo de goleiros da seleção de forma consistente. A experiência adquirida nesse amistoso será crucial para consolidar sua trajetória e potencialmente influenciar futuras convocações, criando um ciclo de oportunidades que pode definir sua carreira internacional. Para os torcedores, o momento oferece emoção e engajamento, acompanhando cada lance e cada decisão, enquanto para o clube, é a chance de ver um de seus atletas ganhando projeção global, reforçando o valor de seu trabalho de formação e a qualidade de sua equipe. O cenário criado por Ancelotti, Hugo Souza e o Corinthians é, portanto, rico em possibilidades e narrativas. A presença do goleiro na seleção, aliada à especulação sobre Yuri Alberto, transforma a situação em um momento de expectativa e análise detalhada por parte de torcedores, jornalistas e especialistas. A alternância de goleiros planejada pelo técnico italiano reforça a estratégia de testar jovens talentos sem abrir mão da segurança oferecida por atletas experientes. Para Hugo, o desafio é provar capacidade técnica e maturidade. Para o Corinthians, é equilibrar valorização do jogador, continuidade do elenco e potencial de mercado. A repercussão promete se estender para além do amistoso, influenciando negociações, decisões estratégicas e a percepção da torcida sobre o clube e seus atletas. Cada lance de Hugo será acompanhado de perto, e cada movimentação envolvendo Yuri Alberto adicionará tensão e expectativa, criando uma narrativa esportiva que mistura talento, oportunidade e planejamento estratégico. Um verdadeiro espetáculo para fãs de futebol atentos a cada detalhe.
Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!